Stephanie Rodrigues nasceu em São Paulo, em uma família com estabilidade financeira. Quem vê Stephanie ainda pequena na foto, não imagina quem ela se tornaria. Após o divórcio dos meus pais, a vida da família inteira mudou. Tanto a parte financeira, ela caiu bastante, mas impactou porque logo em seguida a minha mãe levou eu e as minhas irmãs para outro estado. Então, durante esse período, eu fui crescendo e aí, sabe, né, na escola eu me envolvi com amizades que usavam drogas. É um mundo que quando você entra, quando você vai entrando, é como se fosse um bolo de fios que você vai vendo que cada vez mais você já está mais envolvido. Então, você vai experimentar a cocaína, aí depois você vai experimentar o lança, e quando você vê, você já está num buraco. Ir para uma biqueira, um ponto de droga, ficar ali a noite inteira cobrindo um turno de um traficante, eu ia. Se fosse necessário, a gente fazer um arrastão, eu ia também. Eu fui me tornando uma pessoa desprezível, porque eu não tinha mais mesmo o amor da minha família, né? Era a ovelha negra e era assim, com o intuito de realmente fazer o mal para aquelas pessoas, né? De até matar. Então, era uma pessoa considerada realmente a escória para a sociedade, vamos assim dizer. A mãe de Stephanie, sem saber o que fazer, muda de bairro e tenta separar a filha daquelas amizades. Conheci um rapaz que ele era bem mais velho do que eu e ele bebia muito, então era um relacionamento bem abusivo, né? Ele me agredia, eu também agredia, ao ponto que eu cheguei a engravidar nesse relacionamento. E foi bem conturbado, porque eu não amava a mim mesma. Com toda aquela realidade, ali a criança foi adotada naquele período. Mas aí eu continuava daquele jeito, indo para as festas, em funk, porque eu queria preencher aquele vazio. E eu tinha um relacionamento ainda horrível com a minha mãe, porque a minha mãe queria me impedir de sair, também uma situação que marcou muito. Eu lembro, eu queria sair para uma festa, para um baile, e a minha mãe falou assim, não, você não vai. E aí eu falei assim, eu vou sim. E aí eu empurrei a minha mãe. Quando eu pensei que ela ia me bater, a minha mãe me deu um abraço e falou assim, eu não vou te bater, você é minha filha. Na hora que minha mãe me abraçou, quando ela fez isso, eu fiquei sem reação. E eu vi pela primeira vez uma atitude de uma pessoa que estava sendo confrontada, agredida, que naquele momento eu estava empurrando a minha mãe, eu estava falando palavras fortes para ela, e ela teve uma reação mansa. Uma reação assim, para mim, foi algo que eu nunca tinha visto. Então aquilo na hora me impactou muito. A mãe de Stephanie passa a entender como deveria agir com a filha. Continua lutando pela transformação da jovem, mas agora com sabedoria. E aí um dia de manhã eu acordei e me deu assim uma crise de choro, eu não entendia. Mas ali já era o agir de Deus através das orações da minha mãe. Aí eu falei assim, não, eu vou. Eu vou porque é realmente a última saída que eu tenho. Porque eu já fiz um pouco de tudo nessa vida. E nada deu certo. Na Igreja Universal, Stephanie conhece a fé e o único que poderia mudar a sua vida. Mas para que ela abrisse sua visão, ela precisaria abrir seu coração. E ninguém me discriminou, muito importante assim, porque ninguém me rejeitou. E a revolta que o pastor passava da fé, ela vinha assim de encontro a toda a minha realidade de vida, e ela me encorajava a usar a minha revolta para mudar de vida. Porque até então, por mais que eu fosse revoltada, para mudar de vida eu não tinha coragem, porque eu não conhecia um caminho, uma saída. Eu me libertei dos vícios, de drogas, né? Eu já não sentia mais a necessidade e a partir dali já era uma nova pessoa. E aí foi quando eu ouvi sobre o Espírito Santo. E eu me interessei, claro, porque eu vi que quem tinha o Espírito Santo era completo. E eu queria, porque ainda faltava esse algo que só ele podia preencher. E foi quando eu comecei a mergulhar
mas na palavra de Deus. Eu comecei, além de obedecer tudo que o homem de Deus falava, né, Deus ele foi me mostrando coisinhas que eu tinha que abrir mão para poder recebê-lo. E foi quando veio algo que me marcou muito, que foi a primeira fogueira santa que eu participei, porque não era uma campanha, era a campanha. Eu entendi que ela realmente era a chance, a oportunidade de Deus vir sobre mim. Então, quando veio a fogueira santa, eu realmente tinha necessidades, várias necessidades terrenas, mas eu entendi que a principal era o Espírito Santo, porque não era algo que ia perecer, não era algo que ia acabar, era algo realmente eterno, era algo que não ia ter fim. E aí o pastor passou aquela fé de tudo ou nada, era a fé do tudo ou nada. E assim, eu entendi que eu não ia receber só mais uma bênção, porque Deus já tinha me abençoado bastante. Ele já tinha me tirado do lixo, da lama. Só que eu entendi que aí, se eu recebesse o Espírito Santo, se eu desse de tudo de mim, o meu tudo na fogueira santa e recebesse o Espírito Santo, então eu ia ser a própria bênção. E foi quando eu falei, então eu vou pro tudo ou nada. E aí eu peguei o envelope, eu fui para casa pensando o que Deus queria de mim, porque não era só o material. Eu entendi realmente que coisas que ao olho nu, talvez um ser humano não enxergasse, mas que Deus enxergava e Ele via que eu precisava abrir mão. Então eu comecei a pedir, Deus me mostra. Eu vivi a fogueira santa, né? Aqueles dias de propósito, eu vivi e ainda vivo. Mas falando dessa primeira que me marcou, foi para receber o Espírito Santo, realmente eu vivi. Era aquela expectativa de subir no altar para poder ver a glória de Deus. Essa era a expectativa durante todos aqueles dias do propósito da fogueira santa, até o dia que eu alcancei. Que ali, quando eu subi no altar para deixar o meu voto, era como se fosse o mesmo corpo, mas era uma nova pessoa dentro daquele corpo. E o único que eu dividia espaço dentro daquele corpo era o Espírito de Deus. E ali o pedido que eu coloquei no altar, Deus ele realizou. Então, eu lembro do dia que ele veio sobre mim. Era uma quarta-feira à noite. E eu lembro que minha mãe estava perto, tinha outras pessoas. Mas na hora de buscar, eu esqueci de tudo. Porque eu queria muito recebê-lo. E eu lembrei de uma palavra que o pastor tinha falado para mim assim. Não venha ansiosa, venha. Se for para você ter alguma preocupação, se é que eu posso usar essa palavra, preocupação seja em prestar um culto agradável a Deus. Venha com esse pensamento, que Ele vai se agradar de você. E ali foi o que eu fiz. Então, porque o sacrifício continuou. Quando eu desci do altar, eu já desci com a certeza. Mas ali a gente continua com a confiança. O que é o sacrifício depois que você desce do altar? É confiar. Porque confiar, para a gente confiar, a gente tem que continuar sacrificando as nossas inseguranças. E foi o que eu fiz. E Deus honrou. Então, o dia que eu recebi o Espírito Santo, nessa quarta-feira à noite, foi quando eu esqueci de tudo e eu comecei a dar ainda mais de mim para Deus. Aquela garota amadurecia e encontrava o que tanto buscou de forma errada. Com a presença do Espírito Santo, em obediência a Deus, Stephanie vivia uma nova vida. A nova Stephanie era uma pessoa agora que tinha, além da paz, ela tinha a paciência, uma vida financeiramente estável, né? Não passei mais dificuldades. Deus me abençoou com um bom trabalho numa empresa, numa área comercial. Deus me abençoou em ser completa, ser uma pessoa feliz, não precisar de relacionamentos para se preencher, não estar mais em relacionamentos abusivos. Deus me completou mostrando a glória dele através da minha vida para minha família. E além de tudo isso, com a minha mãe, também mudou, porque ali ela viu uma nova filha. Então hoje a nossa relação é totalmente diferente, que era motivo de vergonha, agora é motivo de alegria. O meu filho, que lá atrás tinha sido adotado, eu encontrei o paradeiro dele. Eu fui até lá,
Já tinha se passado alguns anos, então ele já estava um pouquinho maiorzinho, mas o casal falou, quando você quiser vivê-lo, você pode vir. Então, tenham esse relacionamento com eles. Hoje, eu entro em unidades socioeducativas, então eu ajudo garotas que passam pelo que eu passei, e eu consigo mostrar para elas com fatos, olha só, é isso que Deus quer fazer e muito mais por você. Eu posso dizer que a Fogueira Santa, ela é real. Se você obedece o que Deus te mostra, Deus ele não vai ficar devendo nada para você. Porque foi assim comigo. E é assim com todos que também fizeram dessa forma. E o altar representa a minha vida. A minha vida é o altar.